Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Hoje seja muito bem-vindo. Hoje nós temos um convidado, um amigo meu de muitas datas, que é o Carlos Gilberto Is, empresário da construção civil, vamos dizer, da base da construção civil, da empresa Areia São Pedro. Construiu uma trajetória marcada pela dedicação, inovação, pela força da família, uma coisa muito importante que eu já conhecia um pouco da parte do teu pai, da dona Ada, e agora estou vendo que está se repetindo junto com teus filhos, né? E então, Carlos Gilberto, é um prazer, eu vou chamar de Cajiba, sim, se não tiver tranquilo. É um prazer te receber e conta para nós como começou a tua trajetória de fornecedor de areia e empreendedor em Montenegro. É uma história que vem lá do teu pai. Sinta-se à vontade. Tá bom. Então, boa tarde aos telespectadores da TV Monte HD. Boa tarde, meu amigo Sérgio, meu amigo, meu colega, meu amigo da mocidade. Estou aqui, né? Para mim é um prazer estar aqui na tua companhia, na TV, né? Passando uma história do meu pai e a minha história também, né? Que nós já estamos com uma idade avançada. Então, para mim é um grande prazer. Começando com uma trajetória, tudo começou com meu pai, né? Em 1938 ele entrou no ramo da materiais de construção. Materiais de construção que começou com vendendo não areia, sabe? Que todo mundo acha que sempre foi areia, não foi. O meu pai começou vendendo tijolos e telhas. Ele vendia para Serra Gaúcha, vendia para Caxias, Bento e Farroupilha, e daí como chegava lá, né, porque naquela época não tinha transporte, era difícil o transporte, sabe? Então daí o meu pai conseguia os tijolos e telhas, vinha por meio fluvial até o Cais do Porto, aqui de Montenegro, daí levava até a aviação ferro, e daí da aviação ferro era colocado nos vagões e levava, daí ia para Caxias, Bento, Farroupilha, toda a serra, sabe? Em 1939 meu pai comprou um caminhão, o primeiro caminhão de Montenegro, foi do meu pai, ele foi a Porto Alegre, 2 dias de viagem para ir até Porto Alegre, era uma odisseia ir até Porto Alegre, então daí foi a Porto Alegre, trouxe a Montenegro, o primeiro caminhão de Montenegro, e daí então ele fazia esse mercado. Só que esse mercado, com o tempo, foram nascendo olarias naquela região, e daí foi ficando inviável. Porque aqui teria que essas telhas e tijolos vinham do Porto Garibaldi e Porto Eli, então foi ficando inviável o comércio para levar até a serra. Por exemplo, se já tinha as olarias na serra, então daí como tu ia competir com uma olaria do lado de Caxias, do lado de Bento. Então o meu pai teve de mudar o foco. Daí o pai passou para a areia Daí como que ele começou? Daí começou com areia fina. Ele comprou 3 terrenos ali perto da aviação Montenegro, onde ele extraía a areia. Era uma areia fina, né? Onde ele extraía a areia, daí levava a areia até a aviação ferro, que ali é pertinho ali da aviação Montenegro até a estação ali, vai por trás ali, daí era perto. Então levava essa areia, carregava os vagões e daí também aproveitou os mesmos clientes, né, que ele tinha, já que comprava as telhas e tijolos, daí fornecia a areia. Só que com a demanda foi aumentando. E aí o arroio, como vocês sabem, é um arroio pequeno, né, esse arroio, e o arroio fornecia assim
não fornecia muita quantidade e a demanda foi aumentando e tinha de aumentar também e o arroio não aumentava, né? Então ele teve de fazer o malabarismo lá. Daí foi onde que ele foi a Porto Alegre e contratou umas chatas, né? Umas chatas lá da Navegação Progresso para trazer material. Vinha uma chata com rebocador, encostava no carro, descarregava com um carrinho de mão, descarregava a chata, só que aquela areia era uma areia, como tu bem sabe, aquela areia é a areia do Jacuí, é uma areia diferente, ela é diferente de uma areia fina, é uma areia, vamos dizer, uma areia média, né? A granulometria dela é um pouquinho maior. E daí então o pessoal lá que recebia aquela areia fina, estava acostumado com a areia fina, então ficou meio, será que vai dar, será que não vai dar? Daí meu pai pegou um saquinho, 2 saquinhos de areia, essa areia média, e foi até Caxias, até os consumidores, vamos dizer, da areia, né? E levou o saquinho para fazer a amostra, para ver. Então, cada um dos clientes que eram da telha de tijolo, então encomendaram, vamos dizer, um vagão dessa areia, onde que o meu pai daí introduziu a areia daí do rio. Do rio. Daí o pai, para aproveitar o frete, né, o melhor para baixar o custo, né? Por exemplo, nós não tínhamos, o meu pai não tinha barco, não era de navegação, não era de nada, mas o Rio Caí tinha diversas embarcações que levavam lenha, levava lenha a Porto Alegre e vinha vazio. Então, daí o meu pai conversando com os barqueiros, com o dono dos barcos, porque você não trazem areia, vem com areia, daí você ganha o frete para ir e para voltar. Então, daí foi a maneira que o meu pai daí conseguiu organizar um momento, vamos dizer, né? E daí o que começou a acontecer? A demanda sempre cada vez mais, Caxias, Bento Montenegro, crescendo cada vez mais, sabe? E daí os barquinhos não davam conta. Eram diversos barquinhos, sabe, que puxavam, mas aqueles barquinhos eram tudo de madeira, e os que eram de ferro eram 2 ou 3 de ferro. Os barquinhos de ferro, a maioria era tudo barquinho de madeira. Os barquinhos de madeira eu acho que pegava a carga de um caminhão hoje. Então, para a gente saber assim, a proporção era pouco, sabe? Então não estava dando conta também a demanda, meu pai estava sempre em lida com a demanda, né? Daí a demanda não dá, daí meu pai assim se viu obrigado a entrar no ramo da navegação e comprar assim, um barco. Só que meu pai tinha assim, ele já sabia a demanda, qual é que era, o que ele precisaria, né? Então daí meu pai estava querendo comprar assim, estava em busca, na procura de um barco assim, um barco de ferro e um barco maior do que aqueles pequenininhos, não davam conta, então tinha que ser um barco maior. Daí foi onde que ele conseguiu em Cachoeira do Sul, comprou daí um barco de ferro, um barco grande, maior do que todos que tinham por aqui na região. E era a Zilda, Zilda 2. A Zilda 2. Daí comprou a Zilda 2, daí isso foi em 1961, daí trouxe a Zilda, e a Zilda era em Cachoeira, era barco que transportava arroz, ele era cargueiro de arroz, então aquelas casarias ia até a frente do barco, sabe? Era um barco não dava para no primeiro dia já trazer ele carregado de areia, teve de trazer aqui no estaleiro, fazer modificações, deu tudo certo. Daí em 63, eu com 13 anos, daí eu comecei a ir no bar, eu tinha 13 anos criança, né? Mas daí, por que daí eu ia junto no bar? Eu entrei no ginásio nessa idade. Isso aí, então faltava algo bom. Eu vim para cá em 64, 13 anos, eu entrei no ginásio. Isso aí. E daí, então, por que o meu pai colocou eu no bar? Porque ele não tinha experiência do barco, ele não sabia nada de barco. Então ele queria que eu fosse no barco para contar para ele, para a volta, como é que funcionava, o que acontecia, onde que encostava, onde que não ia. Porque o meu pai nunca andou de barco, nem sabia como é que funcionava nada. Ele só sabia da operação. Né? Então ele queria, e daí com essa de eu ir com 13 anos, eu não fui assim no barco com 13 anos, fiquei de braços cruzados, olhando, só vendo os funcionários. Eu fui, daí eu tinha de ajudar, né? O pessoal estava ali, eu ajudava o pessoal para fazer a coisa, para no desenrolar da viagem dar tudo certo, né?
Então daí eu fui aprendendo, né? Daí tu vai aprendendo, daí com 18 anos, como tu bem sabe, daí eu já estava operando o barco, daí eu já era, vamos dizer, o comandante do barco, eu já tomava conta do barco, já. Daí eu já tinha que ter uma carta da Marinha, sim, né? sim, eu tenho carteira tenho carteira de armador, coisa, não, tem tudo esse espaço. Toda a documentação. Toda a documentação. Então daí eu fiquei, vamos dizer, apto, eu aprendi tudo do barco, funcionamento dos motores, aqueles motores que eram obsoletos na época, que foi tudo. Tinha que botar um fogo, né? Para botar fogo, não tinha ali o barco era assim, vamos dizer, era assim, não tinha luz no barco, sabe? O barco era depois tudo foi modernizando, né? Era tudo com lampião, né, Sérgio? As luzes de navegação, porque o barco para navegar de noite tem que ter luz, uma vermelha, uma verde. Era um lampiãozinho vermelho, um lampiãozinho verde, um lampiãozinho branco. Essa era a luz de navegação, e lá por dentro, casa de máquina, uns camarotes, coisa, tudo lampião, né? Lampião. Não tinha luz, porque não precisava, uma que não tinha bateria no barco, era virado com ar comprimido, né, o motor. Então essas coisas. Então daí com essa eu fui aprendendo, né? Fui aprendendo como é que funcionava o funcionamento, fui dominando como é que funcionava na navegação, sabe? E daí em 77... Quando é que começa a Areasul? Pois é, a Areasul daí em 77, daí começou eu e o meu irmão Eduardo, né? Daí nós fundamos a Areasul Navegação e Comércio. Daí já estava, vamos dizer, a construção civil cada vez mais, daí Montenegro, essa aí estourou, né? A coisa foi Sim, assim. nós começamos a BR em 82, a coisa daí foi a mil, sabe? Daí então em 77 nós fundamos a Areasul, eu e o meu irmão Eduardo, que nem eu falei, no comando do meu pai, né? O meu pai que comandava, vamos dizer, nós fazíamos, vamos dizer, o que o pai mandava. Então foi um momento, vamos dizer, um momento assim, que Montenegro estava crescendo, nós também, eu e o Eduardo também, nós estávamos crescendo em todos os sentidos. Já tem bem essa época também da implantação do polo petroquímico. Isso. O projeto Cura foi em 79, então é mais ou menos essa mesma época. Então também. Montenegro explodiu. E daí meu pai tinha, como tu bem sabe, meu pai tinha uma visão de negócio, ele não era muito bom de pegar no pesado, mas a visão dele era boa. E daí o que o Montenegro da época estava precisando era uma empresa para fazer terraplenagem. Sim. Sabe? Uma empresa para fazer terraplenagem, por exemplo, nós tínhamos as caçambas, os caminhões, porque daí foi crescendo, daí em 77 a empresa já tinha 4 embarcações, nós já daí passamos da Zilda, nós passamos para mais 3. Que assim são, assim, para ter uma ideia, assim, de qual era o volume de areia que vocês trabalhavam? Nós trabalhávamos bastante, aqueles barcos lá traziam o quê? Eu acho que porque os barcos todos nós fazíamos, eu junto, né? Porque sim, claro. eu estava no baile ali, nós trazíamos assim, quase 500 metros por dia de areia. Porque os barcos daí já eram grandes, sim. Daí nós começamos, por exemplo... Quantas viagens dava? Não, naquela época era só uma viagem, porque nós tínhamos que ir lá no Rio Jacuí, né? Não é tão longe que nem hoje, porque hoje, por causa do meio ambiente, se estendeu mais. As áreas do rio estão mais longe, vamos dizer, mas naquela época dava para fazer assim uma viagem tranquilo. Eu saía de madrugada, eu saía todos os dias de madrugada, daí mudou o funcionamento, né? Porque na época da Zilda, quando comprava a Zilda, descarregava no carrinho de mão. Daí quando entrou a Areasul, daí quando nós começamos em 77, daí logo em seguida, em 80, por aí nós compramos um primeiro guindastinho, né? Um guindaste que era menor, mas daí era uma produção louca, né? Antigamente era tudo descarregado no carrinho de mão. E depois tinha a carregadeira também. Foi em 73, daí nós compramos o primeiro guindaste. Foi bem antes da Areasul, nós já tínhamos o guindaste. Sabe? Daí a produção, para carrinho de mão era um dia todo para descarregar as ilhas, sabe? E os caras tinham que ser fortes, sabe? Então daí foi assim que nós daí
da Areia Sul, né? Daí nós passamos, que nem eu falei, pro ramo também, sabe? Pro ramo da terraplanagem, porque nós aproveitávamos os caminhões, a carregadeira, fazia a terraplanagem do terreno, porque Montenegro tem muito morro e muita baixada, ou nós aterrávamos para levantar, que nem o cliente queria, ou nós baixávamos o terreno, né? Então assim, daí assim nós fomos desenvolvendo e trabalhando assim na Areia Sul, né? E depois daí entra a Areia São Pedro. Pois é, para a Areia São Pedro eu estava ainda na Areia Sul, mas a nossa divergência de negócio daí começou a surgir, sabe? Eu tinha uma visão e o meu irmão tinha outra, sabe? Então daí nós resolvemos dissolver a empresa. O Eduardo ficou com a Areia Sul em materiais de construção, ele ficou daí porque ele queria aquele comércio, vamos dizer, aquele comércio de materiais de construção, e a minha ideia e a minha visão, eu queria focar só na areia. Focar só na areia, o que eu tinha sempre em mente, tenho hoje, assim, ela te dá, assim, uma outra qualidade de trabalho e uma qualidade de vida. Sim. Porque tu tendo a qualidade de trabalho, tu tem uma boa qualidade de vida também. Então isso aí eu vendo, assim, que essa de vender todos os tipos de materiais de construção, porque eu tive uma experiência, vamos dizer, com materiais de construção, aquilo era muito... te roubava muito, era muito... Muitos itens, né, para te controlar, era complicado, sabe? Então daí a minha visão era outra, eu queria outra coisa, e o meu foco sempre foi assim, que nem eu disse, a qualidade de trabalho e qualidade de vida, né? Daí em 1998, nós... Fizeram a divisão? Eu tive essa visão, daí criei a Areia São Pedro. Que é o Pedro do teu pai? O que foi? Também, né? Daí porque o nome São Pedro, São Pedro é o seguinte, meu pai é Pedro. Meu pai é Pedro e eu tenho muita saudade dele, sabe? Que nós vivemos juntos, ele me carregava sempre junto para tudo que é lado e eu aprendi alguma coisa. Ele me levando, eu com 5 anos, ele ia todos os dias na beira do rio, porque ele tinha de ver os barcos chegando e o que chegava, como chegava, e de tardezinha na aviação férrea para despachar os vagões. Sim. E daí então ele me levava junto, eu ficava brincando nos montes de areia na beira do rio e na aviação férrea. Então eu acompanhava sempre meu pai, e com essa eu fui aprendendo, eu fui vendo como é que o funcionamento, tudo isso pequeno, sabe? Então daí voltando, daí porque o nome de São Pedro, que o meu pai é Pedro, os meus filhos é Pedro e João Pedro, os meus avós por parte de pai, por parte de mãe, é José Pedro. Então é muito Pedro, e Pedro é um nome forte, e já que o santo é Pedro, é São Pedro, é protetor, então vamos botar São Pedro. E foi muito assim, eu tive muita, vamos dizer, muita assim, coisa boa, né, de ter esse nome, deu certo, né? Uma pela família e outra por... Carlos, a areia São Pedro hoje, eu acho que é a única em Montenegro. Sim, é nós que estamos... E daí tu fizeste, pelo que eu acompanhei mesmo, hein, uma revolução nos termos. Uma revolução do bolso e no... Não, mas assim, do número de pessoas que tu tinha, do número de equipamentos, do número de embarcações, tu mudou tudo isso, hoje tu é a maior empresa de areia e tu tem um barco. Deu tudo certo, sabe? E daí tem um detalhe também. Além disso tudo, vamos dizer, a qualidade da areia passou. Tu que é engenheiro sabe melhor do que eu. A qualidade da areia passou a ser 10. A escala de 0 a 10 passou a ser 10. Por que passou a ser 10? Porque hoje, nesse sistema de sucção, a areia, porque tu não vê areia, aquilo é aqueles canos cheios de ar, tu vê só a água.
em movimento, sabe? Então a areia passou a ser lavada 2 vezes e ser peneirada 2 vezes. Então, por que ser lavada 2 vezes? Então, aquele material orgânico, aquele barrinho que dava problema nas obras, aquilo não existe mais. Aquilo fica tudo no decantador. Então essa foi uma vamos dizer, porque hoje, se tu quer entrar no comércio, tu tem que estar com o que tu vai vender tem que ser melhor do que do cada concorrente, tem que ser um troço bom. Tu vai vender uma coisa... O material orgânico ele deprecia. Então com essa já foi um passo à frente. Em 2008 foi quando nós conseguimos o licenciamento para transformar, hoje nós somos daí mineradora também, é depósito de areia e mineradora. Né? Hoje vocês têm uma concessão também. Isso, daí então nós temos o licenciamento da FEPAM, onde que a FEPAM determina as áreas no rio, sabe? Onde que fica, onde que o barco, porque o barco hoje ele possui um GPS e o rio tem cerca eletrônica. Imagina só, cerca eletrônica no rio. Isso aí há 20, 30 anos, GPS no barco e cerca eletrônica. Né? Então o rio hoje tem cerca eletrônica. O operador do barco hoje opera, com um notebook do lado. Por que o notebook do lado? Porque hoje ele é fiscalizado direto, monitorado. Ele é monitorado, e não é só por isso, é monitorado e a embarcação não pode chegar perto da cerca eletrônica, porque senão desliga o motor, depois para religar o motor tem um processo lá, não é chegar apertando o botãozinho para ligar. Tu tem que ir no computador, explicar por que avançou na cerca eletrônica, então a FEPAM tem um certo cuidado. Então o barco não pode encostar na cerca eletrônica. Então o operador opera hoje com o notebook para ver onde é que está a linha. O que eles estão vendo lá onde faz o monitoramento, o meu operador também está vendo essa linha. Então ele vai no fio da memória. É instantâneo. Então vai acertando. Então tem esse lado, é lado positivo também, tudo vai acrescentando, né? Hoje o teu depósito hoje ele é como um modelo? Sim, hoje o depósito de areia São Pedro é modelo no Rio Grande do Sul. Como que nós ficamos sabendo que é modelo no Rio Grande do Sul? Ele é modelo no Rio Grande do Sul que o Naná, na época que ele foi vereador, ele foi numa reunião da bacia do Rio Caí, em Gramado, e lá tinha prefeito e autoridades e o pessoal da FEPAM. E onde foi perguntado para o pessoal da FEPAM como que funcionava a mineração no Rio Caí. E onde o pessoal da FEPAM falou que o depósito de areia São Pedro era um modelo no Rio Grande do Sul e que o depósito de areia tinha todo o licenciamento ambiental, tanto no depósito quanto na embarcação, que a embarcação também tem que ter licenciado pela FEPAM, e as áreas no rio, que é também tudo licenciado pela FEPAM. Então isso aí foi um motivo de orgulho para nós, né, que começamos ali, um pequenininho aqui no cantinho ali, vamos dizer, ali do lado da Câmara dos Vereadores, né, e daí nós conseguimos então ser modelo no... Isso tudo, vamos dizer assim, na história, Calvete, quando é que tu tem essa... Que ano que foi da 98? Não, 2008 nós começamos daí a minerar, daí passamos a mineradora. Mineradora. Em 2008. E onde vocês fazem a captação da areia? Pois é, não, daí em 2008 ainda eu descarregava, eu não tinha ainda o depósito ainda. Nós era mineradora, mas eu não tinha o depósito. Eu tinha o depósito ali do lado da Câmara dos Vereadores. Só que esse sistema, a área tem que ser uma área maior, porque tem que ter bacia de decantação, a água não pode voltar para o rio, a água direto para o rio, a água tem que ir para o arroio, para a sanga e depois ir para o rio. Então não pode, inclusive quando eu comecei ali, a minha ideia era colocar água, tem um banhado, nós temos uma empresa, tem um banhado lá que é muito bonito, tá? Então daí a minha ideia era jogar a água no banhado, e daí
por que jogar água no banhado? Porque o banhado esse, no verão, ele seca, tu pode andar de carro lá dentro. E daí, que judiaria, no banhado, daí não vai ficar banhado, vai ficar... E daí no inverno ele fica... Daí eu comentando antes de providenciar o licenciamento, que eu ia fazer essa jogada de botar... Não, no banhado o senhor não pode botar água. Eu disse, mas por que não? Aquilo tem os micro-organismos, então tem que ser preservado, não, preservado. Então conseguimos, a empresa conseguiu preservar, o banhado não é tocado, não vai uma gota de água lá da descarga do barco para dentro do banhado, então nós conseguimos conciliar o funcionamento da coisa toda. Me fala um pouquinho da construção desse teu barco aí, porque isso aí foi tudo conhecimento teu, né? Tu foi tendo uma ideia e construindo e os engenheiros mecânicos te acompanhando. Foi mais ou menos isso. A construção do barco, a minha primeira ideia, como eu não poderia descarregar o barco nesse sistema, eu não poderia descarregar ali no cais, vamos dizer, no depósito do lado da Câmara dos Vereadores. Esse sistema não dá, porque tem que ter bacia de decantação e coisa. Então daí o que eu inventei? O barco só carregava e nós descarregávamos o barco no guindaste, a areia já estava com a qualidade, mais ou menos, né? Mas estava boa, a qualidade já era, vamos dizer, não era 10, mas era 9, sabe? Ela tinha uma lavada, não tinha duas. Então daí já estava. Então eu inventei essa maneira, mas só que não estava ainda dentro dos conformes, sabe? E outra, tu precisaria de uma área, que nem nós temos hoje, e o barco transformado para ter esse tipo de área. Foi daí então, com o decorrer do tempo, com muito trabalho, daí eu inventei essa outra modalidade, né? Primeiro nós tivemos que ter o licenciamento do depósito, onde que ele iria receber esse outro tipo de material. Daí, esse outro tipo de material. Daí nós ficamos trabalhando com aquele barquinho pequenininho, que era Santa Marta, ele só carregava, e eu fiquei agilizando lá para essa modificação desse barco. Daí a empresa, a São Pedro, comprou esse barco maior, né? E daí então nós conseguimos assim, a qualidade, vamos dizer que hoje o trabalho, a nossa produção aumentou bem mais, sabe? Bem mais com menos trabalho. Te interrompendo um pouquinho, Cariberto. Nós estamos indo por fim do nosso programa, que passa muito rápido aqui. Então nós vamos ter que fazer o outro. Eu tenho que fazer a segunda parte. Eu só queria assim, um breve comentário teu, assim, tá? Sobre essas enchentes que nós tivemos aqui em 24. Foi uma alteração muito grande do rio, né? Tu como que viveu toda a tua vida. A enchente aquela foi uma calamidade no estado todo, né? Foi assim uma coisa fora da curva, foi calamidade, foi muito ruim para todo mundo, as pessoas perdendo tudo, os poucos que tinham já perdiam, foi uma calamidade, sabe, geral, e o que a gente tem que ver que foi uma calamidade geral, né, não foi assim, em Montenegro o rio caía, não, foi todo o Rio Grande do Sul. E a parte, assim, afora a calamidade, a questão do assoreamento do rio. Sim, isso aí, por exemplo, nós estamos desde 2008 já dragando o rio para desassorear o rio. Nós já estamos nesse trabalho de desassoreamento já desde 2008. O que eu sempre digo para as pessoas, sempre falo, é o seguinte, não é que vai terminar as enchentes, mas vai diminuir a zona de alagamento. Por exemplo, a zona de alagamento que vamos dizer que vai chegar se não tivesse um dragagem, ia dar 1 metro, 1,5 metros, hoje vai dar 80 centímetros, 70 centímetros, a gente não pode precisar, sabe? Mas então, com certeza, as enchentes, vamos dizer, que vai diminuir por causa do desassoreamento do rio, que nós fizemos, né? A nossa parte nós fizemos. Tá? Gilberto, nós estamos indo para o final. Eu queria uma
uma finalização tua aqui, da tua família, da Tânia e os teus filhos, foram o suporte, eu acho, para o teu sucesso. Ou o sucesso da família. Eu queria que tu encerrasse com uma mensagem da família, que é muito importante. Porque eu sempre digo, a família está sempre em primeiro lugar, né? E com a ajuda da Tânia, que a Tânia é uma guerreira, né? Como tu conhece, todo mundo sabe aí, e ter ela como esposa, ter como companheira, ter ali no dia a dia, porque essa separação, quando eu me separei da Areia Sul, não foi assim uma coisa muito boa, assim, a coisa foi meio pesada. Não pesada, assim, vamos dizer, um recomeço, né? Porque tudo aquilo que eu tinha feito, eu tinha que começar tudo de novo, comecei do zero, né? Porque eu não fiquei com cliente nenhum da Areia Sul, não peguei um nome, não peguei nada, sabe? Porque eu jogo limpo, sabe? Eu não fiz nada, porque eu não fui nem um cliente da Areia Sul, ou antes de me separar. Começa a comprar areia. Não fiz nada disso, sabe? E daí eu tinha só fé em Deus e no trabalho, né? E daí então nós comecei, que nem eu disse, foi um recomeço, recomeçar tudo, e como que eu vou dizer, e recomeçar, vamos dizer, porque o mercado não era só navegação, não era só Areia Sul, tinha navegação também, era tudo um poderio, e eu comecei sozinho ali, sabe? Nós queria agradecer a tua presença aqui, claro, nós temos muita história, talvez nós vamos ter que fazer uma segunda parte. Então, muito obrigado, Carlos, pela tua presença, nosso podcast visa justamente valorizar a família e a nossa história, e tu é uma história viva aqui de Montenegro. Muito obrigado pela tua presença. Eu agradeço a tia e agradeço a comunidade montenegrina também, né, que nos apoiou todo esse tempo, está nos apoiando até hoje, de nós podermos tá aí, sabe? Eu agradeço o teu podcast, né, de nós estar aí. Eu estou sempre, o que tu precisar também, nós estamos aí. Se precisar de mais coisas aí, nós estamos aí, sabe? Obrigado também a TV Monte, a HD, né? Tá aí, os ouvintes também, os telespectadores da TV, e os ouvintes também estão convidados também a conhecer o nosso depósito. Lá tem um café para conhecer, para conversar, para mostrar, para ver, porque tem muita gente que daí não sabe que nós estamos mais afastados de Montenegro, né? Então o pessoal de Montenegro que não conhece está convidado a conhecer, para ver as nossas instalações, ver o nosso modernismo, como tu já falaram. Alô, Sérgio? Tá bom, Carlos. Muito obrigado. Alô.